Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar dois processos históricos, neocolonialismo, século XVIII e XIX, e o processo de descolonização da Ásia e da África. Observe esta charge. Aí está, representantes da Grã-Bretanha, da Alemanha, da França, do Japão, da Rússia, discutindo a partilha da China. Partilha da Ásia, partilha da África. Elementos que compõem uma fase de desenvolvimento do capitalismo, o chamado imperialismo, que vai patrocinar o neocolonialismo. Vamos observar os fatores do imperialismo do século XIX. Observe o quadro. Imperialismo do século XIX, caracterizado pela segunda revolução industrial, que vai aumentar a capacidade produtiva, desenvolvimento do capitalismo monopolista em substituição ao capitalismo concorrencial, a formação de grandes conglomerados econômicos, trustes, cartéis e uma necessidade de ampliar mercados, consumidores e fornecedores. No século XIX, o neocolonialismo tinha por objetivo o enriquecimento da alta burguesia, diferente do que vai ocorrer ou do que ocorreu nos séculos XVI e XVIII, o colonialismo que consistia na exploração da América para o enriquecimento do Estado. Vamos observar outras diferenças. Observe o quadro. Colonialismo, neocolonialismo. Colonialismo, séculos XVI e XVIII, área de atuação, América, e o sistema adotado era o mercantilismo, acúmulo de capitais. O neocolonialismo, séculos XIX e XX, áreas de atuação, Ásia e África, e o modelo econômico, liberalismo. Na América, escravismo, força de trabalho principal, e a fase do capitalismo era comercial. No neocolonialismo, nós vamos ter trabalho assalariado, necessidade de mercado consumidor, e a fase do capitalismo é financeira. Nós vamos ter duas formas de administração colonial no século XIX. O chamado protetorado e a chamada colônia, efetivamente, além de uma área considerada área de influência. Observe o quadro. Relações de dependência, protetorados, intervenção administrativa da metrópole. Exemplo, Egito, Marrocos e Índia. Quando falamos colônias, além da intervenção administrativa, uma intervenção militar da metrópole. Exemplo, Argélia e África do Sul. E ainda as chamadas áreas de influência, onde as metrópoles procuram conquistar privilégios econômicos. O exemplo típico é a China. O imperialismo na Ásia vai provocar reações coloniais. Então nós vamos ter revoltas na Índia e revoltas na China. Observe o quadro. Revoltas na Índia, a revolta dos Cipaios, 1857, colocando em xeque o domínio britânico na região. E depois a Guerra do Ópio, 1839, resultado da queima de 20.000 caixas contendo a substância. O governo britânico considerou isso uma afronta, ferindo os interesses ingleses, iniciando a Guerra do Ópio. Após a Guerra do Ópio, vitória da Inglaterra, e a Inglaterra passa a impor à China uma série de tratados, os chamados tratados desiguais. Observe o quadro. A abertura da China, imposição do Tratado de Nanquim, 1842, 5 portos chineses ficavam abertos ao livre comércio inglês, mas a concessão de Hong Kong, 1860, a assinatura do Tratado de Pequim, onde mais 11 portos ficavam abertos à livre navegação,
E essa intervenção, essa influência estrangeira na China vai provocar uma revolta de caráter nacionalista, a chamada Revolta dos Boxers, 1900-1901. Também nós vamos ter uma ação imperialista na Ásia do Japão. O Japão realiza um subimperialismo a partir da sua industrialização, da sua modernização na chamada Era Meiji. Observe o quadro. Era Meiji, 1867-1912. É onde ocorre a chamada modernização do Japão, caracterizada pela industrialização e por um forte urbanismo. Dessa industrialização, o Japão inicia uma fase imperialista com a Guerra Sino-Japonesa contra a China, 1894-1895, quando o Japão conquista a Manchúria. Uma outra forma, uma outra ação imperialista vai ocorrer no continente africano. E no continente africano vai ser determinada a partilha da África na Conferência de Berlim. Observe o mapa. Partilha da África, Conferência de Berlim, 1885. Observe aí as possessões coloniais. Possessões alemãs, possessões belgas,